Então, hoje vamos fazer a mesma coisa examinando o existencialismo e o absurdo, ambos os quais têm uma origem filosófica comum no niilismo. Então, o que é niilismo? O niilismo é simplesmente a crença de que a vida carece de qualquer tipo de significado ou propósito inerente, que o mundo material é a única realidade que existe, que não há espaço para o céu e o inferno ou para o Deus dos demônios e anjos diabólicos e assim por diante. Para aniquilar o universo cotidiano deve ser tomado pelo valor nominal, precisamente porque não tem valor nenhum, seja qual for o valor que atribuímos para ele, uma construção social meramente pessoal que, quando comparada com a vasta escala do universo, quando medida em relação ao tempo cósmico, revela-se sem sentido. Em outras palavras, não importa o que façamos hoje, cada dia ruim será engolido pelo material, processos e tempo. Como de fato acontece com toda boa ação, a moralidade não está presente no cosmos, é apenas o produto da biologia e quaisquer que sejam as culturas que surjam disso, tornam-no totalmente arbitrário quando, mais uma vez, comparado ao cosmos sem fim. Algumas pessoas acham isso pessimista, mas nós defendemos o oposto. Por exemplo, em um universo sem ninguém fora de você para lhe dar ou dar sentido e propósito à sua vida, você deve fazer isso por si mesmo. Isso é essencialmente o que é ser um existencialista. Grandes pensadores existencialistas como Jean Paul Sartre, que é um ateu que nos declarou livres da obrigação de proteger nosso país, nossos amigos, família ou mesmo qualquer pessoa que escolha fazer o que gostaríamos de escolher, nossas próprias ações e viver autenticamente, para que você saiba que isso se torna a única escolha moral aberta a um ser humano atencioso em tais circunstâncias. Ele rejeitou a imposição de valores de fontes externas e declarou a famosa declaração de que só vivemos autenticamente quando dizemos não a alguém, solicitando, recusando, por exemplo, se você pedir que eles se encontrem com você às 17 horas de sexta-feira para um café, ele iria deliberadamente não aparecer. Ele disse a famosa frase que o homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não se criou, mas ainda assim está na liberdade, e desde o momento em que é jogado neste mundo ele é responsável por tudo o que faz. Em outras palavras, temos muita liberdade. Pode ser difícil saber o que fazer com ela, tornando-a pesada e opressora. Agora que Albert Camus apareceu, e ele era um existencialista, um iluminista na verdade e um filósofo absurdo que também era amigo de Sartre e de seus próprios escritos, tinha na verdade encontrado muito profundo e cheio de pensamentos perspicazes, e delineia intrincadamente a essência da liberdade humana, o significado da vida e a verdadeira face do absurdo. Ele está iluminando a natureza do ser humano. Existência resumiu nossa busca constante por melhoria e transformação, muitas vezes contra sua própria natureza, quando afirmou que o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Camus sugere que os humanos, únicos entre todas as criaturas, lutam com uma identidade própria e procuram continuamente redefini-la absurdamente. Ele também disse que eu deveria me matar ou tomar uma xícara de café, provavelmente tão bem quanto depois. Esta afirmação ressalta o absurdo inerente da vida, não é um apelo à automutilação. Em vez disso, contrasta fortemente as decisões diárias mundanas com escolhas existenciais profundas que ilustram a estranheza da existência humana. O absurdo como conceito filosófico pode ser rastreado até Sartre. Então Camus não foi o inventor do absurdo, mas ele pegou a bola e correu com ela, por assim dizer. Então o que é o absurdo? Então, por o absurdo, Camus significa a futilidade de uma busca por significado em um universo incompreensível. O absurdo surge do contraste entre nosso desejo de ordem, significado e justiça e assim por diante, e o mundo indiferente, obscuro e ininteligível que encontramos ao nosso redor. O absurdo não é um mundo em si, mas a condição humana de estar separado e distanciado do mundo. Camus diz que o absurdo dá valor à vida, pois nos leva a viver livremente e a dar nossos próprios significados com nossas próprias ações. A sensação do absurdo pode nos atingir em qualquer lugar e em qualquer lugar a qualquer momento, mesmo no ponto de ônibus. Diga, por exemplo, se você teve essa experiência e eu tive. Onde você está sentado aí esperando o ônibus chegar e, seus pensamentos se voltam para assuntos filosóficos, e então você olha para a condição da habitação ao seu redor, o estado da rua. Então você compara e contrasta isso com o universo em geral, a beleza dos planetas e a escala infinita do tempo cósmico, faz com que tudo pareça realmente absurdo e muito estranho. Realmente fora do lugar, você sabe, e eu não tenho uma palavra melhor para descrever isso, mas isso é basicamente, para mim, pelo menos, a sensação do absurdo. Agora, no famoso ensaio de Camarões, O Mito de Sísifo, ele escreveu que o homem fica cara a cara com o irracional que sente dentro dele, é anseio pela felicidade e pela razão. O absurdo nasce deste confronto entre a necessidade humana e o silêncio irracional do mundo. Ele também afirmou que o absurdo é o conceito essencial e a primeira verdade. Então o conceito Camus-Almarc do absurdo é enfatizado aqui como realidade fundamental da existência humana.
o mundo de acordo com ele é inerentemente absurdo e nossa luta para encontrar significado é fútil, mas absolutamente essencial. Então, em seu ensaio O Mito de Sísifo, essencialmente o que Albert Camus nos pede é dar um salto negativo de fé porque intelectualmente entendemos que em meio ao universo, o universo nihilista em que nos encontramos, esse significado, na melhor das hipóteses, é apenas uma construção humana, ela realmente não existe. Então, em vez de sermos pessimistas e mentirosos nossa cama de pé no teto e nos perguntando sobre o sentido da vida e se eu deveria viver ou morrer, deveria me matar ou tomar uma xícara de café e assim por diante. O que realmente deveríamos fazer é simplesmente fingir que existe um significado e continuar procurando por isso de qualquer maneira, em essência. Então Camus está nos pedindo para dar um salto de fé negativo. Entendemos intelectualmente que o significado não pode ser encontrado, mas devemos fazer a coisa humana e devemos continuar procurando de qualquer maneira, mesmo que entendamos que isso não pode ser encontrado e isso para nós, Camus, é a essência de uma vida boa, uma vida feliz. É por isso que ele disse a famosa frase que no auge do inverno eu finalmente aprendi que dentro de mim eles colocaram verão invencível, esta mensagem de resiliência serve como um farol de esperança iluminando a força que reside dentro de nós mesmo em meio ao inverno mais rigoroso ou às mais severas adversidades, nosso verão interno. O espírito humano implacável prevalece e isso é especialmente aplicável a períodos de crise existencial quando você pensa bem qual é o sentido disso tudo porque eu deveria continuar tem a ver com o problema do suicídio, que é efetivamente o que são as superfícies míticas. Então sim, na crise existencial, o verão invencível representa um espírito inquebrável na força interior que, apesar do frio e da desolação do inverno, ele encontra que ele carrega um calor interno e resiliente e isso é verdade para todos nós. A mensagem é otimista e enfatiza a capacidade humana de desfazê-la e encontrar significado mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Ela fala de uma força humana intrínseca e da capacidade de encontrar esperança e desespero é um sentimento que ressoa com muitas tradições filosóficas que enfatizam o crescimento pessoal através da adversidade. As origens desse sentimento podem ser rastreadas através do pensamento filosófico até seus antecessores, basicamente os predecessores de Sartre e Camus, um gigante enorme e intelectual chamado de Nietzsche que disse em seu livro Eque Homo, que se traduz como Eis o homem, para todos aqueles que me preocupam eu desejo que o sofrimento seja abandonado, a doença, os maus tratos, a humilhação, o desprezo da arrogância, eu desejo que eles não permaneçam familiarizados com o profundo autodesprezo, a tortura da autodesconfiança, a miséria dos vencidos, não tenho piedade deles porque desejo-lhes a única coisa que pode provar hoje se alguém vale qualquer coisa ou não que alguém suporte. Então esta declaração poderosa e provocativa reflete alguns dos complexos aspectos filosóficos de Nietzsche. Ideias sobre sofrimento, força e autossuperação são consistentes com os pensamentos sobre o crescimento e transformação dos indivíduos através de provações e desafios. Agora em uma nota pessoal, eu gosto bastante das citações a seguir, que são bastante relevantes, vem de Albert Camus, meio relevantes, me enche de determinação, resiste às forças políticas do mundo que gostariam de nos controlar e basicamente segue o caminholinhas de que a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Esta citação é um manifesto existencialista que defende a liberdade pessoal como um ato final de desafio em um mundo limitado pela sociedade e normas e expectativas. Agora, em meio a tudo isso, de qualquer maneira, o Albert Camus é parado. Você está falando sobre amor. Ele diz que só conhece um dever e esse é amar. Ele não perde de vista o mais humano de todos, experimenta o amor. Ele fez as coisas em nosso dever de amar, transcende todos os dilemas existenciais e há outras joias em seu trabalho, como a verdadeira generosidade para com o futuro e dar tudo ao presente. Através de sua citação, Camus promove a filosofia de viver o momento. Ao nos investirmos totalmente no presente, estamos inerentemente moldando um futuro mais significativo ou, em termos estoicos, para trazê-lo de volta ao estoicismo, o futuro será sempre melhor se agirmos agora, não adiamos nada. Então, por que estamos mencionando tudo isso? Bem, é porque o estoicismo em um mundo antigo costumava fazer parte de uma disciplina espiritual muito ampla que dava a todos os vivos um propósito. Sísifo era um herói estoico, ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o topo de uma montanha por toda a eternidade apenas para vê-la rolar de volta ao fundo novamente. Obrigue-o a começar de novo e de novo e de novo. É o tipo definitivo de daily grind. Basicamente, é uma tarefa implacável e repetitiva que continua para sempre e sempre e sempre, completamente e totalmente fútil. Mas ele se tornou um herói para o antigo estoicos porque lhe foi dado um dever, um propósito claro que, uma vez aceito por ele, tornou-se uma fonte de significado. Em última análise, de felicidade, ele sabia o que estava destinado a fazer.
Eu poderia escolher o caminho estoico para sair de sua situação, aceitando seu destino, tornando-se indiferente às circunstâncias em que ele se encontrava e resignando-se a elas e então basicamente tendo a liberdade de escolher sua atitude, porque isso é o que há de bonito no estoicismo, não importa em que circunstâncias você se encontre, elas são apenas externas a você. O que você realmente está dentro de você é o seu ser mental, se você gosta, é o seu ser espiritual, é a mente que você tem, que olha através dos seus sentidos para o mundo maior. Para tudo isso, todas essas coisas estranhas e maravilhosas está acontecendo, sempre podemos escolher nossa atitude em relação a qualquer circunstância em que nos encontremos, e é por isso que Camus diz em O Mítico Sísifo que devemos imaginar nossa irmã feliz. Nós também temos a mesma escolha. Nascemos em um mundo sem nosso consentimento ou permissão em circunstâncias são vistas como absurdas quando comparadas ao interminável golfo da eternidade e a idade do universo. Independentemente de onde nos encontremos, sempre temos a liberdade de escolher a nossa atitude. Foi dito que as barras de ferro não aprisionam. Fazemos com que sempre possamos escolher ser feliz e ao fazê-lo escolher ser livre, fazendo com que nossa existência seja mais como um movimento basicamente para nossa própria existência e ativamente apenas e contra a condição absurda do homem. E novamente a razão pela qual estou mencionando isso neste adolescente é que, no Ocidente, a tradição religiosa é algo como cair e cair de um penhasco, por assim dizer. As pessoas, na maioria das vezes, dizem que são espirituais, em oposição às igrejas religiosas estão vazios, são apenas as populações migrantes que foram importadas para o Ocidente que têm algum tipo de fé firme. Provavelmente com o tempo, isso também diminuirá, assim como os benefícios da ciência e do materialismo, que se impressionam basicamente em seus lifespa, seu estilo de vida é isso. Então, menos pessoas agora do que nunca realmente acreditam na existência de Deus, e mesmo se você acredita na existência de Deus como filósofo, então você também precisa concordar com seus detratores e dizer bem na verdade, eles podem estar certos, este mundo material em que vivemos pode ser tudo o que existe, como Sócrates disse em seu pedido de desculpas, basicamente, que há duas possibilidades se você, no momento de sua morte, ou morre e a eternidade é uma única noite para você, por assim dizer. Esta cessação completa de toda consciência, sensação e sentimento, você acaba em outra realidade novamente, não de sua escolha, e como bons filósofos, temos que nos sentir completamente confortáveis. Sem a possibilidade de haver uma vida após a morte, pode haver uma necessidade de uma tradição espiritual, pode não haver. Quem sabe que essas são coisas sobre as quais você deve decidir, mas a questão é que muitos praticantes modernos são estoicistas, basicamente usam isso como uma forma de racionalismo sem esse tipo de tradição espiritual, e é por isso que pensei em mencionar isso, porque há muitas lições boas que dizemos que os estoicos modernos podem aprender com as outras escolas, dos existencialistas, dos nihilistas, sejam eles pessimistas ou sejam nihilistas otimistas, que é o que defendemos basicamente, ou até mesmo absurdos. Os existencialistas podem nos ensinar muito sobre a condição humana e o que é ser humano, podemos aprender com outras escolas, então não tenha medo de se envolver e mergulhar nas outras escolas de filosofia por aí. Não precisamos ser tribais, não precisamos nos ater à nossa própria escola, podemos nos beneficiar de tudo o que descobrimos, podemos tirar de tudo o que consideramos bom, desde que seja logicamente consistente, então faz sentido para nós, isso se encaixa em nossa visão de mundo geral. Não estamos sendo solicitados a acreditar em algo que, por qualquer motivo, achamos que não é verdade ou que não poderia ser verdade. Você sabe de algo que a mente rejeita, então que assim seja, e acho que vou deixar isso aí hoje com aquele então, e falarei com todos vocês de novo em breve. Muito obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de entrar em contato conosco nos comentários abaixo e curtir se vocês gostaram desse vídeo, e eu falarei com todos vocês novamente em breve. Obrigado agora, tchau.